E se o medo que tem roubado sua paz hoje já tivesse sido confrontado por uma promessa que você ainda não decidiu acreditar? Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade silenciosa. Por fora, tudo parece sob controle, mas por dentro existe uma inquietação constante, um medo do futuro, um receio de perder, uma insegurança que aperta o peito quando você pensa no que pode acontecer amanhã. E o mais difícil não é apenas o medo, é a sensação de estar sozinho nele. Mas existe uma palavra poderosa registrada no livro de Isaías que atravessa séculos e chega exatamente para momentos como esse. Uma declaração que não nasce em tempos fáceis, mas em meio à crise, à instabilidade, à ameaça real. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Presta atenção. Ele não começa dizendo que o problema vai desaparecer. Ele começa dizendo que você não está sozinho. E isso muda completamente a perspectiva espiritual da sua luta. Quantas vezes o medo cresce porque você acredita que está enfrentando tudo sozinho? Quantas vezes a ansiedade se fortalece porque você pensa que precisa ser forte por conta própria? Mas e se a presença de Deus for mais real do que o medo que você sente? E se a promessa não for apenas uma frase bonita, mas uma ativação de identidade, uma redefinição de cenário, uma declaração de que existe uma força maior sustentando você neste exato momento? Talvez você ainda não perceba, mas essa palavra carrega um detalhe profundo que quase ninguém nota quando lê pela primeira vez. Agora, deixa eu te mostrar a verdade contra-intuitiva que está escondida nessa promessa. Porque quando lemos "não temas", automaticamente pensamos que Deus está pedindo ausência de medo. Mas não é isso. Ele não está negando a existência da ameaça. Ele está redefinindo quem sustenta você no meio dela. No livro de Isaías 41:10, Deus não diz "não haverá crise". Ele diz: eu sou contigo. Isso muda completamente a perspectiva espiritual. O foco não está na eliminação do problema, mas na presença que acompanha você dentro dele. Percebe como isso quebra uma crença comum? Muitas vezes acreditamos que fé significa não sentir medo. Mas fé bíblica não é ausência de medo. Fé é decidir confiar mesmo sentindo, é caminhar mesmo tremendo, é continuar avançando mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Talvez o medo não seja sinal de fraqueza. Talvez seja sinal de que você está diante de algo que exige crescimento, algo que exige dependência maior da presença de Deus. E é justamente nesse ponto que a promessa se ativa. Porque quando Deus diz, eu sou teu Deus, Ele está afirmando identidade, aliança, proximidade. Ele está lembrando que você não é abandonado na batalha. Você não está lutando sozinho numa guerra espiritual invisível. Existe sustentação ativa acontecendo enquanto você ainda está tentando entender o cenário. E se o maior milagre não for a retirada imediata do medo, mas a construção de uma coragem que nasce no meio dele? Imagina uma criança aprendendo a atravessar uma ponte suspensa. A estrutura balança, o vento sopra e o medo é real. Mas existe uma diferença gigantesca quando aquela criança atravessa sozinha e quando atravessa segurando a mão do pai. A ponte continua balançando, o vento não para, o cenário externo não muda imediatamente. Mas a segurança muda, a confiança muda. A coragem aparece porque existe uma mão firme sustentando. É exatamente essa imagem que o livro de Isaías 41:10 nos entrega quando fala da destra da justiça. Não é uma presença distante, é uma mão ativa, é sustentação constante, é força aplicada no momento da instabilidade. Talvez você esteja atravessando uma ponte emocional agora. Talvez sua vida esteja balançando. Decisões difíceis, incertezas financeiras, conflitos internos, guerra espiritual silenciosa. O vento do medo sopra forte. E você sente que pode cair. Mas a promessa não diz que a ponte vai parar de balançar. Ela diz que existe uma mão que não solta. Visualiza essa cena. Você está caminhando numa estrada escura,
mas não está sozinho. Há uma força invisível ao seu lado. Há sustentação quando suas pernas enfraquecem. Há estabilidade quando seu coração acelera. O medo tenta dizer que você está vulnerável. A promessa declara que você está sustentado. E quando essa imagem fica clara na sua mente, a mão firme segurando você no meio da instabilidade, algo começa a mudar na forma como você encara a travessia. Porque talvez o problema nunca foi o tamanho da ponte. Talvez sempre foi a percepção de quem estava segurando sua mão. E é exatamente aqui que acontece a grande troca que transforma o coração. Porque quando você ouve "não temas", sua primeira reação é pedir que o medo desapareça. Você pede que a situação mude. Você pede que a pressão acabe. Você pede que o cenário fique estável. Mas a promessa de livro de Isaías 41:10 não começa eliminando a circunstância. Ela começa estabelecendo presença. Eu sou contigo. Antes de força, presença. Antes de livramento, companhia. Antes de vitória externa, segurança interna. E essa é a troca invisível. Você entra na oração pedindo controle, e Deus começa entregando confiança. Você pede respostas imediatas, e Ele começa fortalecendo sua identidade. Você pede que o medo pare, e Ele começa construindo coragem. Percebe como isso é profundo? Às vezes o milagre não é a remoção instantânea da crise. É a paz que nasce enquanto a crise ainda existe. É aquela sensação inexplicável de que mesmo com tudo balançando, você não vai cair. Mesmo com o vento soprando, você não está sozinho. Você começa a sentir algo diferente. A ansiedade já não domina como antes. A insegurança perde intensidade. A fé começa a ocupar espaço onde antes só havia tensão. Isso não significa que o problema acabou. Significa que a presença ficou mais forte do que o medo. E quando a presença se torna mais real do que a ameaça, a atmosfera muda, a mente desacelera, o coração se firma, a identidade se fortalece. Talvez o que você mais precisava não era de uma mudança externa imediata, mas de uma consciência mais profunda de quem está ao seu lado no meio da batalha. E quando essa consciência se estabelece, algo ainda mais poderoso começa a se revelar. Agora deixa eu te levar para uma cena real da Bíblia, onde essa promessa deixou de ser apenas palavras e virou vida concreta. Quando o povo de Israel estava cercado por ameaças, exércitos poderosos, incerteza política e medo coletivo, a sensação era exatamente essa que talvez você esteja sentindo agora. Vulnerabilidade, pequenos diante de forças gigantes. Foi nesse cenário que Deus falou por meio do profeta registrado no livro de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não era um discurso motivacional. Era uma intervenção espiritual em meio ao caos. O povo não estava em um momento confortável. Eles estavam pressionados, inseguros, expostos. E perceba algo profundo. Deus não disse que o inimigo desapareceria naquele instante. Ele disse que estaria presente. Ele prometeu fortalecer, ajudar e sustentar. Isso significa que a força deles não vinha do tamanho do exército, nem da estabilidade política, nem das circunstâncias externas. A força vinha da presença. Agora conecta isso com a sua vida. Talvez o seu exército inimigo não seja literal. Pode ser uma dívida acumulada, um diagnóstico inesperado, um conflito familiar, uma batalha emocional silenciosa. A sensação é a mesma: ameaça, medo, instabilidade. Mas assim como naquela época, a promessa continua ativa, a presença continua real, a sustentação continua disponível. O mesmo Deus que fortaleceu um povo inteiro em meio à pressão é o Deus que fortalece você hoje, no seu quarto, no seu trabalho, no seu silêncio. E quando você percebe que essa palavra atravessou séculos, atravessou impérios, atravessou gerações e ainda fala com autoridade hoje, algo dentro de você começa a se alinhar com uma fé mais firme. Porque talvez essa promessa não esteja apenas descrevendo o passado.
Talvez ela esteja descrevendo exatamente o que está prestes a acontecer na sua história agora. Agora eu preciso quebrar uma crença que talvez esteja silenciosamente travando a sua fé. Muitas pessoas acreditam que para viver essa promessa de não temas, é preciso ter uma oração perfeita, palavras elaboradas, uma fé gigantesca, quase heróica. Como se Deus só respondesse quem sabe falar bonito, quem tem experiência espiritual avançada ou quem nunca vacila. Mas olha com atenção para a essência da promessa em livro de Isaías 41:10. Deus não condiciona a presença dele à performance humana. Ele não diz, não temas, se você orar certo. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. A base é a presença, não a eloquência. E isso muda tudo. Porque talvez você já tenha pensado, minha oração é fraca. Talvez você já tenha se sentido pequeno demais para pedir ajuda. Talvez tenha achado que precisava organizar sua vida primeiro para então se aproximar de Deus. Mas a verdade contraintuitiva é essa. A oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais sincera. Às vezes, tudo o que você consegue dizer é, Senhor, eu estou com medo. E sabe o que acontece? A presença não recua. A sustentação não diminui, a mão continua firme. A fé que move o coração de Deus não é teatral, é autêntica, não é perfeita, é verdadeira, não é sofisticada, é dependente. Talvez você esteja esperando sentir coragem para orar, quando na verdade é a oração simples que vai gerar a coragem. Talvez esteja esperando força para falar, quando a fraqueza já é suficiente para começar. E quando você entende que não precisa impressionar Deus, mas apenas se aproximar, a oração deixa de ser um peso e se torna um refúgio. E é justamente nesse ponto, quando a simplicidade encontra a presença, que algo ainda mais profundo começa a se formar dentro de você. Então agora, sem formalidade, sem palavras difíceis, apenas com o coração aberto, eu quero que você ore comigo. Se puder, feche os olhos por um instante e respire fundo. E enquanto você respira, lembre-se da promessa viva em livro de Isaías 41:10. Repita comigo, onde você estiver. Senhor, eu escolho não temer. Eu sei que o medo tem tentado me paralisar, mas hoje eu me agarro à tua presença. Agora diga, eu creio que tu és comigo. Mesmo quando eu não vejo saída, mesmo quando as circunstâncias parecem maiores do que eu declaro que tu estás ao meu lado. Continue comigo. Pai, fortalece o meu coração. Quando minha mente estiver confusa, me sustenta. Quando minhas emoções estiverem instáveis, me firma na tua destra poderosa. Diga, eu entrego minha ansiedade, eu entrego minha insegurança, eu entrego tudo aquilo que tem tirado minha paz. Troca o meu medo por confiança, troca minha fraqueza por fé, troca minha dúvida por certeza da tua presença. Agora, em voz baixa ou apenas no pensamento, apresente aquilo que mais tem pesado no seu coração. Aquela situação específica, aquela luta silenciosa, aquele desafio que ninguém sabe. Entregue isso nas mãos de Deus neste momento e declare comigo, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. O Deus que prometeu é fiel para sustentar. Sinta essa verdade descendo do entendimento para o coração. Não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual ativa agora. E enquanto essa oração continua ecoando dentro de você, algo começa a se alinhar, algo começa a se posicionar, porque quando a fé é ativada, novas declarações precisam ser liberadas. Agora é hora de declarar com ousadia aquilo que a promessa já estabeleceu, não como palavras vazias, mas como decretos espirituais que alinham sua mente, sua fé e sua identidade com a verdade de Deus revelada em livro de Isaías 41:10. Declare comigo, eu não serei dominado pelo medo. O medo não governa minhas decisões. O medo não define meu futuro. A presença de Deus é maior do que qualquer ameaça que tenta me intimidar. Diga com convicção, eu sou fortalecido.
Mesmo quando me sinto fraco, a força do Senhor me sustenta. Mesmo quando minhas emoções oscilam, a mão dele me mantém firme. Repita: eu sou ajudado. Existe auxílio espiritual ativo ao meu redor. Existe direção, existe proteção, existe sustentação invisível trabalhando a meu favor. Declare com fé: eu sou sustentado pela destra da justiça. Não estou me equilibrando sozinho, não estou atravessando essa fase isolado. Existe uma mão poderosa segurando a minha. Agora afirme: minha fé é maior do que a minha circunstância. Minha confiança é maior do que a minha dúvida. Minha identidade está alinhada com a promessa, não com o problema. Sinta a energia dessas declarações mudando o ambiente interior. Porque quando você declara, você reforça. Quando você reforça, você consolida. E quando você consolida, sua postura muda diante da batalha. E essa postura diferente começa a gerar atitudes diferentes, escolhas diferentes, movimentos práticos que transformam o dia a dia de quem decidiu confiar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Agora deixa eu trazer isso para algo extremamente prático, porque fé não é apenas sentir, é viver no dia a dia. A promessa de livro de Isaías 41:10 não foi escrita para ser admirada, mas para ser aplicada. E às vezes a transformação começa com micro-hábitos simples, quase invisíveis. A primeira prática é esta: toda vez que o medo surgir, e ele vai surgir, substitua imediatamente o pensamento automático por uma declaração consciente. Em vez de alimentar o "e se der errado?", responda com "Deus está comigo". Parece pequeno, mas esse movimento muda a direção da sua mente. Você começa a treinar seu coração para confiar. Segundo micro-hábito: reserve 2 minutos do seu dia, não importa onde esteja, para repetir a promessa em voz baixa. Não como repetição mecânica, mas como alinhamento espiritual. Não temas, porque eu sou contigo. Isso cria constância. E constância fortalece fé. Terceiro ponto prático: observe suas decisões. Pergunte-se antes de agir: estou escolhendo movido pelo medo ou pela confiança na presença de Deus? Essa simples pergunta já reorganiza prioridades, emoções e atitudes. Percebe como não é algo complexo? Não é sobre fazer grandes movimentos espirituais, mas sobre pequenas escolhas diárias que reforçam a verdade da palavra. É assim que a promessa deixa de ser teoria e se torna experiência. Quando você começa a viver esses micro-hábitos, a atmosfera da sua rotina muda, a ansiedade perde espaço, a confiança ganha terreno, a presença de Deus se torna mais perceptível no cotidiano. E quando a prática encontra a promessa, algo ainda mais forte começa a acontecer dentro da comunidade de fé que caminha junto nessa jornada. E sabe o que torna essa jornada ainda mais poderosa? O fato de você não estar caminhando sozinho. Existe uma comunidade de fé aqui, pessoas que também estão aprendendo a confiar na promessa de livro de Isaías 41:10 no meio das próprias batalhas, dos próprios desafios, das próprias noites difíceis. Se essa palavra falou com você, se em algum momento do vídeo você sentiu algo diferente no coração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Escreva nos comentários: Deus é comigo. Não é apenas uma frase para engajamento, é uma declaração pública de fé. Quando você escreve, você reforça. Quando você compartilha, você ativa. Talvez alguém esteja lendo os comentários agora, precisando exatamente dessa confirmação. Às vezes, uma única frase pode sustentar alguém que estava prestes a desistir. E quando você participa, você se torna parte dessa corrente de encorajamento, dessa rede invisível de apoio espiritual. Se essa mensagem te fortaleceu, deixe seu like como sinal de que você quer continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé, que fortalecem seu coração e que lembram você de que a presença de Deus é real no dia a dia.
E considere compartilhar este vídeo com alguém que esteja enfrentando medo, ansiedade ou insegurança neste momento. Porque quanto mais essa promessa se espalha, mais pessoas descobrem que não precisam enfrentar suas batalhas sozinhas. E existe algo ainda mais profundo que precisamos revelar sobre essa promessa. Algo que conecta essa palavra a um próximo passo espiritual que pode mudar completamente a forma como você encara o que está vivendo agora. Agora, presta muita atenção, porque existe um detalhe nessa promessa que quase ninguém percebe à primeira leitura. Em livro de Isaías 41:10, Deus não apenas diz que fortalece e ajuda, Ele diz que sustenta com a destra da sua justiça. Justiça fala de alinhamento, fala de propósito, fala de algo maior do que o momento presente. Isso significa que a presença de Deus na sua vida não está ligada apenas ao alívio imediato, mas a um processo. Existe algo sendo construído enquanto você atravessa essa fase. Existe caráter sendo fortalecido, existe maturidade sendo formada, existe uma preparação invisível acontecendo. Talvez você tenha chegado até aqui buscando apenas paz para hoje, mas pode ser que Deus esteja preparando você para algo maior amanhã. E isso muda completamente a perspectiva. O que parecia apenas sobrevivência pode, na verdade, ser preparação. E no próximo momento dessa jornada, nós vamos aprofundar exatamente nisso. Como identificar quando a promessa está te sustentando, não apenas para atravessar a noite, mas para posicionar você em um novo nível espiritual. Porque a pergunta não é apenas como vencer o medo, a pergunta é: para onde essa promessa está me conduzindo? E quando você começa a enxergar esse movimento maior, sua fé deixa de ser reação e passa a ser direção.